Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Storm é na área para a gente poder falar um pouquinho sobre mercado financeiro. Vamos falar sobre o mercado americano, vamos falar sobre o mercado brasileiro, vamos falar sobre dólar, né? E o que a gente está olhando ou esperando para a semana que está iniciando. Tivemos uma semana bastante agitada, né? Na semana passada, realmente o cenário de briga comercial Estados Unidos e Brasil ele segue em alta. Nós não tivemos nenhum tipo de pacificação ou de tranquilidade em relação a isto. Na sexta-feira, no frechar das luzes, houve uma decisão nos Estados Unidos de que o tarifaço não seria legal, mas isso só vai se refletir daqui a 6, 7, 8 meses. Então ainda estamos com várias discussões acontecendo dentro do mercado americano e do mercado brasileiro. O fato é que o mercado americano já mostra alguns sinais de cansaço, tá? Alguns sinais bem claros de cansaço. Então nós temos que ter muita cautela nessa semana que está iniciando. No início do ano, eu tinha colocado um vídeo, e esse vídeo eu colocava como datas importantes de inflexão no tempo, 7 de abril. Essa era uma data para mim bastante perigosa para o mercado, em que ele iria fazer uma inflexão no tempo. E a próxima data é dia 5 de setembro, que é a semana que vem. Então, da maneira como eu estou lendo, tá? Da maneira como eu faço meus estudos no tempo, eu entendo que semana que vem é um ponto de inflexão no mercado. Inflexão no mercado não necessariamente significaria topo, pode significar um momento de aceleração também. Então, nós tivemos uma semana que terminou como um candle pavio, a gente está vendo aqui, e essa semana geralmente prenuncia movimentos mais fortes, movimentos mais amplos para a semana seguinte. Então, na semana que vem, dia 5 de setembro, minha expectativa é que a gente tivesse um movimento mais importante dentro do mercado. E esse movimento me parece ser mais provável como um possível topo, e eu vou tentar explicar um pouco isso. Eu não gosto muito de tentar, digamos assim, acertar topos e ficar procurando por eventuais topos. Mas o fato é que o mercado aqui tinha perdido este fundo. Essa era a distância que ele havia perdido, conseguido perder antes de voltar para dentro da congestão. A gente tinha essa região de topo aqui. Se a gente pega essa distância e projeta isso aqui para cima, nós atingimos o que seria o alvo do atual movimento de alta. Então, olhando isto desta maneira, nós estamos tocando uma resistência no preço e uma resistência no tempo. E um cara que eu gostava muito de estudar e ler, que era o W.D. Gunn, ele dizia que quando um ativo chega numa resistência no tempo e no preço, basicamente, a reversão seria praticamente inexorável. Então, olhando isto, eu pretendo, nesta semana, pegar toda a minha carteira e colocar o stop bem curtinho na carteira americana, na mínima da última semana. E se essa mínima for perdida, adiós. Espero que aconteça daí um recuo. Vou esperar que o mercado aproxime-se da zona de suporte mais próxima, que nesse caso encontra-se em 613, e vou ver se eu tenho algum tipo de reversão nesse ponto. Seria uma queda de 5%? A maior parte das correções mais importantes do mercado acabam sendo correções de 15%, como a gente está vendo aqui. 10%, 7%, 6%. Então eu esperarei pelo menos uma correção de uns 6%, talvez 7% para tentar voltar para essa região de topo. E daí provavelmente eu poderia retomar posições quando iniciasse outubro, final de novembro. Tá? E aí pegar o rally de alta do mercado, novembro, dezembro, pego o rally pré-natal e depois do rally pré-natal, meu plano é começar a reduzir a exposição em bolsa americana, entendendo que nós estaremos entrando em um ano que vai ter eleições de midterms e essas eleições não devem vir muito boas para o Trump
e com isso nós poderíamos ter realmente um topo de mercado aparecendo ali, maior, um topo mais longo. Ainda sigo com a minha perspectiva de que o topo principal para o mercado americano é maio de 2026. Ali realmente eu acho que começará um processo mais longo de recuo dentro da Bolsa Americana. E a gente tem que lembrar também que se o Fed realmente executar o recuo da taxa de juros, a redução da taxa de juros agora em setembro, como foi falado no Jackson Hole, isso automaticamente significa um possível topo em mercado 3 ou 4 meses depois. O mercado americano ele é muito sensível a isso. Tá? Ele entende que se o Fed reduz a taxa de juros, é porque ele está esperando uma economia em retração nos próximos meses. Economia em retração nos próximos meses sinaliza basicamente que o resultado das empresas não será tão bom. E daí os balanços que vão sair 3 meses depois vêm ruim. E com isso nós teríamos então o topo de mercado na renda variável americana daqui a 3 ou 4 meses após o início do recuo da taxa de juros. Se a gente começa a recuar em setembro, estamos falando de outubro, novembro, dezembro. Entre dezembro e janeiro seria o possível topo de mercado. E quando a gente olha aqui, o topo do ano passado também se estabeleceu nessa época de janeiro e fevereiro. Então, da maneira como eu estou lendo aqui, o movimento mais provável seria lá por janeiro, fevereiro, nós tivermos um recuo mais ou menos na mesma amplitude que a gente teve esse ano em 2025. Então esse é meu plano geral. É claro que quando a gente monta um plano, a gente tem que combinar com os russos, né? Ou seja, tem que ver os sinais de venda acontecendo, tem que ver os sinais de saída acontecendo, e quando eles saírem, se eles aparecerem, a gente executa as nossas operações, certo? Então o plano meu é este, basicamente. Vamos dar uma olhada aqui nos diferentes ativos dentro do mercado americano, especificamente os ativos que estão na carteira StormPix e por que a gente tem operado esses papéis em si. Bom, um dos ativos que entrou na carteira StormPix era a Iren. Tá? A Iren, que é uma empresa do setor de produção de energia, e eu entendo que os Estados Unidos precisa de energia elétrica e precisa de produção de energia o mais rápido possível, já que eles estão gastando muita energia com servidores de dados. A Iren, no meu entendimento, rompe uma região importante que era o seu topo histórico essa semana. Eu já tinha comprado aqui nessa região, então essa alta aqui entregou mais de 37%. Eu realizei parcial, estou com uma parte menor em Iren. Eu vou esperar um próximo recuo. Dentro do próximo recuo, tomo mais posições em Iren Limited. Mas eu não vou realmente entrar comprando neste exato momento. Apple, no meu entendimento, vai testar o seu topo histórico, deve testar o seu topo histórico. Nós vimos falando de Apple nesta região, com um bom ponto de compra, já que quando a gente afasta bem o gráfico, a gente consegue ver que o estocástico lento sobrevendido aqui no semanal é um excelente indicador para ser operado na Apple num prazo mais longo. Esse é o canal de alta da Apple, é uma empresa excelente, a gente sabe disso, ótimos números, ótimos resultados, extremamente pesada, é uma baleia, digamos assim. E o objetivo de Apple, no meu entender agora, é romper essa barra aqui vermelha ignorada, rompendo 233,92 e voltar então aqui para esta região de topo, tá? Que seria em 248 dólares 74 centavos. Google segue na direção do seu topo histórico também. No meu entendimento, está muito próximo de um topo maior. Aqui o meu alvo específico para Google está em 225,38, onde então eu esperaria que Google iniciasse um processo bem mais importante de recuo, já que eu vejo toda ela trabalhando dentro de um padrão de alargamento, que é um padrão muito frequente no mercado americano, em que perde fundo, rompe topo, perde fundo, rompe topo, perde fundo. Então aqui, como a gente está chegando perto da data 5 de setembro, estou ligado que aqui nós podemos ter um cenário realmente de realização maior dentro de Google. Tá? Então, quando eu começo a me aproximar de uma zona de resistência no tempo, dentro do meu estudo de ciclo, e quando eu começo a aproximar dentro de uma zona de resistência no preço, eu, particularmente falando, entendo que é hora de começar a reduzir minha exposição dentro do mercado americano.
E é isso que eu vou estar fazendo. É isso que eu vou estar fazendo nessa semana que está iniciando, mesmo que isso me leve a perder movimentos de alta maiores. Eu não importo de estar de fora de um movimento, se sobe muito. Eu me importo de estar dentro de um movimento se acontecer um recuo mais amplo. Então aqui, a minha política realmente eu prefiro, olhando o estado que nós estamos agora, ficar de fora e eventualmente se aparecer algum sinal até posso tomar uma posição, mas o fato é que eu prefiro ficar mais na retaguarda e mais na proteção nesse momento do que efetivamente tomando posições muito agressivas. Vamos voltar para cá. A gente tomou uma posição, eu tomei uma posição em JEV, tá? JEV que é um ativo do setor de produção de energia elétrica também, ela tinha feito 3 semanas de recuo, rompeu essa máxima e eu tomei essa posição aqui. Gosto da tendência de alta, gosto dos números da empresa, meu stop fica abaixo em 575, acho que é um trade adequado e ok. Eu estou posicionado em Agnico, tá? Para mim a Agnico é uma mineradora de ouro e portanto bastante interessante. Essa semana a mineradora de ouro ganha muita força, a Agnico é uma delas. A GFI, que é a Goodfields, essa aqui é na África do Sul, também fez um belíssimo movimento de ruptura, isso parece um mastro e bandeira. O ouro está se valorizando no mundo inteiro, nós estamos ligados em relação a isso. A Anglo Gold também deu um belo movimento aqui. Então todas essas, a Agnico, a Anglo Gold, que é essa, a AU, inclusive fazendo um belo 1, 2, 3 de compra aqui, ó, olha que bonito o movimento. E a gente sabe que ouro tende a ter um padrão mais proteção. Ouro é um ativo mais conservador, naturalmente, e nos permite aqui realmente trabalhar com um pouco mais jogar um pouco mais na retranca aqui no mercado americano, já que eu estou observando a possibilidade de um topo um tanto quanto iminente. Ainda tem uma posição em AJG, Arthur Gallagher &Gallagher, para mim o ativo gerou aqui pelo estocástico lento, eu gosto muito de operar esse papel, pelo estocástico lento no semanal. Para mim agora está vindo nessa direção, não tenho por que pensar em fechar posições. Eu vou deixar essa posição evoluir até o que seria meu alvo principal, que encontra esse 347, uma distância de quase uns 11% para cima. Quando bater em 347, entrego o ativo, espero um próximo recuo, tomo o próximo recuo da AJG. Rocket Lab, essa já é uma operação que no meu entendimento está formando, fez um padrão de cup, na verdade é um cup and handle aqui, ó, xícara, alça, rompeu, pullback. Fez daí várias semanas de recuo, 1, 2, 3, 4, 5 semanas em cima desse suporte, rompeu essa máxima. Tomei posições. Essa é uma posição agressiva, sendo bem franco com vocês. Essa é uma posição mais ousada. A gente está falando de um ativo. A gente está falando de um ativo que trabalha com produção de motores, na verdade, de foguetes para exploração espacial. Então, isso aqui é uma tese muito mais fora da casinha, de fato, né? Não é uma tese das mais simples, eu acho que é uma tese um pouco mais complexa. Mas ainda assim, a gente está vendo realmente uma grande quantidade de fundos tomando esse papel, tomando esse ativo. A tendência é uma tendência de alta, mas é uma das operações que eu estou mais preocupado na semana que vem, porque de fato não é uma tese das mais, digamos que não seja uma das teses mais lógicas e naturais para serem desenhadas por um trader, né? Eu tenho também uma posição em Oklo. Essa posição em Oklo, tá, que é basicamente uma empresa que trabalha com energia nuclear nos Estados Unidos. Também fez um belo cup and handle para mim, um dos cup and handles mais bonitos de livro, eu diria. E ao romper esta máxima da semana que terminou, eu teria um novo ponto de entrada. Então eu estou ligado aqui em Oklo, tá? O meu stop de Oklo está neste momento abaixo de 58. Esse é o ponto de stop, 58,45. Tá? Oklo está interessante no meu entendimento, mas eu tenho que ficar ligado porque realmente uma das piores coisas que poderia acontecer é ela romper essa máxima na semana que vem, na outra semana perder essa mínima, estabelecer um trap, e daí o Oklo poderia voltar rapidamente para cá.
Aqui eu não posso colocar muito dinheiro. Essa não é uma empresa que produz um resultado consistente. Ela é uma empresa que tem um resultado incipiente, está começando. Ela é, digamos assim, podemos dizer que ela é um projeto de empresa, né? Uma startup quase. Então aqui a gente tem que ir com um pouco mais de cautela. Rush Street Interactives, essa aqui eu tô dentro. Me parece ser um belo master bandeira. Depois de uma xícara e alça. O alvo desse padrão aqui para mim é essa amplitude para cima. Então a gente tem um alvo aqui em $25. Estamos indo na direção deste alvo. Tá? Quando chegar nessa região, semana que vem, provavelmente daqui a 2-3 semanas, eu entrego o RSI, agradeço o mercado e começo a ficar um pouco mais líquido, porque eu não estou nem um pouquinho confortável com a atual posição do mercado americano. Road, estou dentro da Road. A Road, ela acabou de romper esse upper hand, olha a xícara e alça de novo. Esse padrão se repete no mercado em vários e vários ativos. E essa aqui é a dúvida que surge. A gente está vendo vários papéis fazendo realmente padrão de alça, xícara, alça, rompendo e com o pullback. Vários estão assim. Né? E o que acaba acontecendo? Ou esse rompimento aqui pode ser um rompimento falso, e do mercado vem para cá. Se 5 de setembro se confirmar como um topo, nós poderíamos voltar para essa região. Ou nós poderíamos acreditar que o padrão agora vai andar e vai dar uma pancada para cima. E essa é a dúvida que eu estou nesse momento. Estou sendo bem franco aqui com os amigos. Não tenho muita certeza de para qual lado o mercado vai. E quando eu estou nesta situação, eu prefiro ficar mais líquido. Eu estou comprado em Road, sim. Eu devo trazer meu stop nessa semana que está iniciando agora. Eu devo trazer meu stop para a mínima dessa semana. Vou trazer meu stop para 116,28, sem dúvida alguma. Não estou nem um pouquinho confiante no cenário. Life já é uma outra operação que eu comprei aqui embaixo. Já realizei parcial e eu acho que está na hora de realizar mais parcial ainda. Tá? Então estou cogitando seriamente finalizar toda a minha operação em Life. Eu sei que meu alvo estava em 100, esse é meu alvo principal, porque para mim no mercado americano, quando o mercado rompe a região de 50, ele vem para 100, ele dobra de valor. Tá? Então aqui eu sei que meu alvo é em 100, nós estamos em 90, faltaria uns quase 10% para chegar lá. Mas eu não gostei desse candle que fechou assim. Tá? Usualmente esse candle é um candle de decisão importante. E se perder essa mínima aqui, tem uma possibilidade sim de nós iniciarmos pelo menos um processo de pullback para cá, que seria a zona de suporte 75. E nós estamos falando de uma queda de quase 16%. Né? Eu não posso deixar 16% de lucro na mesa. Então se perder aqui 88 com 23, talvez fosse mais apropriado vender tudo. Só não vendi tudo ainda porque eu já fiz uma realização parcial. Então isso me deixa um pouco mais confortável. Palomar Holdings. Tomei essa posição algumas semanas atrás e ela não andou. Na verdade, tomei a posição aqui, ó, neste ponto. Tá, tomei a posição aqui. Meu stop está abaixo de 107. Ela não conseguiu andar. A minha expectativa é que, de fato, ela conseguisse puxar para essa área aqui e voltar para essa região, entregando aqui um alvo de quase 33%. Mas não foi isso que aconteceu. Ela deu uma enfraquecida, ficou meio de lado. Aliás, o setor enfraqueceu como um todo. Né? Isso aqui era um topo histórico bem importante da Palomar. Topo. Rompeu o pullback. Só que ela não está conseguindo andar, cara. Mas ela não me deu motivo para fechar a posição ainda. Então eu estou naquela situação, tá? Não andou, mas também não deu motivo para fechar a posição. O que eu posso fazer aqui? O que eu vou fazer aqui basicamente é muito simples. Eu vou puxar o meu stop para a mínima desse candle aqui, 118,12. Se perder 118 aqui, eu fecho posição. E o que pode acontecer na semana que vem é perder essa região e eu ser obrigado a recomprar se romper a máxima no final da semana. Pode acontecer. E daí eu faço isso. Prefiro fazer isso do que ficar comprado, papel recuar
e cair mais esses 7% aqui, eu precisar ser estopado aqui embaixo. Tá, então essa vai ser minha conduta para Palomar. A LPLA também vai na mesma pegada. Finalmente agora eu fiz uma compra aqui, vamos ver se agora ela vai conseguir andar um pouco. Tá, ela também anda bem travada. Stop de LPLA 340,74 é o meu ponto de stop nesse momento. IBM, cara. Pô, IBM, para mim, tomei posições nessa semana passada, estocástico lento muito sobrevendido. Para mim tem uma reversão positiva, que é um padrão que eu gosto muito de trabalhar. Faz o estocástico nesse fundo mais baixo que o estocástico desse fundo. Então veja que aqui a gente está mais sobrevendido aqui, num fundo mais alto que o prévio, do que nós estávamos aqui. Para mim, IBM tem um bom potencial de voltar para cá. Seria quase 20% de alta. Então, estou posicionado nela. Meu stop eu vou deixar ele aqui, ó, abaixo de 230,14. Não tem por que mexer nesse stop. Vou manter esse stop aí e estou acompanhando o ativo daqui para frente na IBM. IBKR. IBKR, talvez das posições que eu tenha, seja uma das maiores e por isso é que me deixa mais estressado. Ela fez também o mesmo padrão de alça e xícara, fez o pullback, fez 1, 2, 3 de compra. E para mim, ou esse troço rompe semana que vem e vai embora, ou ele vai perder essa mínima aqui e dele voltaria para cá. E a semana que vem? É a semana que vem. Tá, então, o que eu vou fazer? Vou deixar meu stop abaixo de 59,27. Esse é meu ponto de stop. Meu stop fica nesse nível e eu vou então acompanhar para ver o que vai estar acontecendo muito de perto na semana que vem em IBKR, IB Brokers. APP Loving, belíssimo trade que eu fiz. Foi um trade que me deixou muito feliz, digamos assim. A entrada foi aqui. A entrada já foi para o alvo, 21%. Ela gerou uma nova entrada essa semana quando rompeu essa máxima aqui. O alvo dessa entrada, particularmente, é essa amplitude para cima, em 2 vezes o risco. Podemos dizer que o alvo agora está realmente no topo histórico do ativo, APP Loving, né, que seria em 557. Essa é a região de alvo, mais ou menos uns 14% acima do que está agora. Não sei se chega lá essa semana que vem, mas para mim é uma tendência de alta. Tu vê que isso aqui também é um cup and handle, vamos ver. Vários ativos já fizeram cup and handle e já romperam, né? Xícara, alça, e a gente já recém está rompendo a APP Loving agora. TSM, Taiwan Semiconductor, também, ó, xícara, alça. Mas essa está mais fraca, não está conseguindo andar. No gráfico diário, ela está produzindo um padrão bem desagradável. Um padrão de... Cara, é um alargamento, né? Um padrão difícil de ser operado. Até estou comprado nela, mas eu estou realmente muito incomodado com esse ativo. Acho que ele tem espaço para voltar para cá. Testar a perda desse fundo. Para daí formar um trap e voltar para esse ponto. Estou gostando muito. A gente vê que o padrão de alargamento acontece até mesmo no estocástico lento. Também. Então tá ruim. Tá ruim. CLS. Empresa que eu literalmente adoro. Adoro. Uma das empresas mais interessantes em termos de rentabilidade, em termos de lucro, em termos de eficiência. Fez um movimento muito forte de alta aqui. Só que agora faz um candle feio. Essa tentativa de romper esse topo aqui que falhou não é boa. Eu estou comprado no ativo, mas eu estou a fim de dar uma liquidada na semana que vem. Realizar. Especialmente se perder essa mínima aqui. Realizo. Fico de fora. Se romper essa máxima, eu tomo aqui de novo. Absolutamente sem nenhum problema. Não tenho problema em fechar uma posição e logo depois, se o ativo der uma compra, eu retomo a posição. Isso faz parte de uma atitude mais conservadora e cuidadosa, né? Então, para mim, esse é o meu plano. A gente tem NVIDIA
NVDA. E a NVIDIA, neste momento, opera desta forma que aqui está. 3 semanas de queda. NVIDIA está com um gráfico... é uma tendência de alta. Ponto. É uma tendência de alta em cima de uma zona de suporte. Ponto. Acho que está esticado? Acho. Acho que tem chance de fazer um recuo? Entendo que sim. Tem o sinal de venda? Tenho. Esse candle que vocês estão vendo aqui é um candle que eu chamo de trap no candle anterior. Tá? Ele é um padrão bastante interessante. Geralmente eu uso o trap no candle anterior em pernas de baixa, não em pernas de alta, né? Para venda, né? Mas é basicamente a ruptura da máxima da semana prévia ou do candle anterior. E a gente fecha abaixo do corpo do candle anterior. Isso é um sinal de rejeição dessa ruptura. Isso é um sinal que o mercado não aceitou romper essa região e ele vai então recuar. Então, portanto, o sinal de venda aqui seria na perda mínima deste candle, o stop acima dessa máxima e o alvo 2 vezes o risco para baixo. Isso aqui, como eu mencionei, eu prefiro fazer se eu estou numa perna de baixa e não numa perna de alta. Tá? O alvo seria aqui embaixo, seria uma queda importante. Eu gosto de fazer isso quando eu estou numa perna de baixa e não numa perna de alta. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês numa perna de baixa. Se é que a NVIDIA teve alguma perna de baixa no passado. Até teve uma aqui. Ó. Então, isto aqui... Vamos ver. Não. Isso aqui, não. Nenhum. É aquela... A NVIDIA há muito tempo não tem uma perna de baixa. Não. Aqui, ó. Isso aqui é um padrão. Rompemos essa máxima. Fechamos abaixo do corpo anterior. Aqui mais um padrão. E aqui não funciona tão bem, inclusive até falhou. Vamos ver se a gente consegue ver um sinal bem claro aqui. Talvez no diário. Vamos ver se teve algum por aqui. Não. Não, nenhum. Nem no diário. Aqui tem uma. Ó. A gente abriu aqui. A gente comprou essa máxima. E a gente fechou abaixo do corpo prévio. O mercado perde aqui e ele vem embora. E tem outro. Esse aqui funcionou? Esse falhou. Tá vendo? Esse aqui falhou. Vamos ver se tem mais algum aqui. Aqui tem um com outra tendência. Perdeu aqui, vende. Esse é com outra tendência. Eu gosto de operar a favor da tendência, na maior parte das vezes. E óbvio, existe o sinal na ponta inversa, né? Nós vamos ter alguns trades, alguns candles, muitas vezes, em que a gente vai ter a perda da mínima do candle anterior e a gente consegue fechar acima do corpo do candle prévio. Você localiza algum sinal assim. Aqui, por exemplo, tem um. Vamos ver se aparece algum outro. Aqui, por exemplo, tem outro. Olha como a gente perde a mínima do candle anterior e a gente fecha acima do corpo do candle prévio. Mais um tiro de alta. Aqui, por exemplo, tem mais um. Vamos ver se tem mais algum sinal fazendo isso agora aqui. Aqui, ó, esse aqui está bem bonito. Ó. Olha aqui, ó, esse aqui está bem claro. A gente abre aqui, perde a mínima do candle anterior e a gente consegue fechar acima do corpo do candle prévio. Quando rompe essa massa, tomamos a posição, stop da mínima e alvo. 1,5 vezes, 2 para cima. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Bom, então já falamos de NVIDIA. O pessoal tem falando muito de Tesla. Não sou muito fã de Tesla. Vocês sabem que esse é um ativo que eu não gosto muito de operar pela volatilidade, nem tampouco pela tese, que eu não acredito muito. QUBT, computação quântica, no gráfico semanal está bonito.
formando também o padrão de xícara e aqui a alça. Então a gente tem aqui um suporte observado neste fundo e topo anterior rompido, 14 dólares. Se a gente chega a romper essa máxima aqui, que o BT tem um bom potencial de retornar até o seu topo aqui, e nós estamos falando percentualmente quase 30% para cima, e obviamente que o stop de qualquer posição ficaria abaixo de 13,50. Então que o BT está atraente, que BTS dentro da mesma pegada, está lateralizado, formando um retângulo. No gráfico diário é mais fácil de ver esse retângulo. Tocou essa região de suporte aqui. Idealmente, nós gostaríamos de ver isso acontecendo. A questão é que a gente tem uma semana ruim pela frente. No entendimento, uma semana tensa, complexo. Yonk, dentro do mesmo setor, também lateralizada, mas formando um cup and handle, estamos vendo isso. Fez um 1, 2, 3 de compra aqui. Ó. Em cima do fundo prévio. E por último, a Rigetti, também do mesmo setor. Mesmo padrão, exatamente o mesmo padrão, cup and handle. Estamos esperando que aconteçam os rompimentos dessa região de resistência para que então a gente possa observar altas mais expressivas. SMR dentro do setor de energia nuclear. No gráfico semanal está bastante interessante. Deixa eu apagar esses estudos todos só para facilitar a vida de vocês. A gente tem aqui, ó, topo anterior rompido, pullback, segundo pullback, ficando realmente muitíssimo interessante a movimentação da SMR, que é fantástica, digamos assim, como empresa, né, digamos assim, e como projeto que eles têm. Deixa eu lembrar os amigos que nós teremos segredos de curto prazo, tá? Isso aqui é um treinamento comigo, em que eu vou basicamente operar, mostrar como é que eu faço as operações de swing trade. Tá? Uma operação de swing trade que não precisa de tanto tempo para tomar as posições ou mesmo para executar os estudos. Tá? Eu devo estar apresentando esse treinamento, tá? E a gente tem até o final de semana aí uma condição especial para quem fechar ainda em agosto o treinamento da TraderUp e obviamente convidar os amigos para conhecer a TraderUp. 7 dias de degustação. O cara pode experimentar a TraderUp por 7 dias. Eu vou deixar o link para vocês. Esse aqui é o link traderup.pro/traderup-trial/. E aí o cara consegue ter a semana inteira olhando todos os analistas que estão trabalhando ali, acesso imediato, não tem nenhum tipo de custo escondido. Se o cara gostou, tem toda essa grade aqui. Semana que vem eu vou estar viajando, segunda, terça e quarta, né? Mas os outros analistas estão presentes, os analistas estão lá presentes. Esse é o time que está ali. Tem todos estes treinamentos disponibilizados. Tá bem legal aqui a TraderUp, do meu entendimento. O que é entregado ali é um conteúdo muito bom, muito sério. Voltando para a SMR, eu estou olhando aqui para a SMR pensando, beleza, se romper essa região aqui, 1, 2, 3 de compra em cima da zona de suporte, meu stop fica abaixo de 30,38. Então falando de stop caro, 22%, mas o meu alvo aqui é muito longo, quase 40% para cima. Certo, pessoal? Muito bem. Então, por hoje é isto. Estamos finalizando nossa conversa de hoje sobre o mercado americano. Uma semana que eu vou olhar com muita atenção, porque eu acho que pode ser o início de um recuo mais amplo dentro do mercado americano e, portanto, eu vou com cautela nesse atual momento. Fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e nós nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem.